neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Pelas praias da Galileia vem Jesus. Pelas praias Galileia vem Jesus. Junto às redes os pescadores pra o segui-lo foi chamar. E seguiram a Jesus para o adorar. E seguiram a Jesus para o adorar. Toda noite de vigia tudo em vão. Toda noite de vigia tudo em vão. De Jesus lançai além vossas redes e achareis, e de peixes logo encheu seus batéis, e de peixes logo encheu seus batéis. Da jornada muito cansados e famintos, da jornada muito cansados e famintos, Cristo toma o pão e o peixe, ora o Pai parte o pão e alimenta com sopejo a multidão, e alimenta com sopejo a multidão. Eu também seguir-te quero, meu Senhor. Eu também seguir-te quero, meu Senhor. Só em ti posso encontrar meu sedento coração, alegria, gozo e paz, consolação. Alegria, gozo e paz, consolação.
respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. São Lucas, capítulo 5, versículo 5. Nós fazemos questão de que todos nossos ouvintes guardem a referência bíblica que nós citamos. Por exemplo, nesta que acabamos de citar, temos uma frase sobre a qual nós podemos basear uma poderosa mensagem para esse instante. Mas sobre tua palavra lançarei a rede. Como isto soa bem a cada coração que está voltado para Deus nesse instante. Momentos difíceis nos cercam e não preciso profetizar para saber que estou falando a pessoas necessitadas, desesperadas, doenças. Nós podíamos citar várias delas: coração, vista, ouvidos, cérebro e outras partes do corpo, todas as doenças que nós conhecemos, e provavelmente pelo menos 90% nós temos certeza de que falaríamos com pessoas que estão sofrendo tais enfermidades, porque são milhares que nos ouvem. Então isto não é profecia, não é revelação. Nós falarmos que estamos falando a pessoas que sofrem, que estão enfrentando problemas conjugais, enfrentando lutas financeiras, dívidas por pagarem, por receberem, problema de morada, de ter uma casa, problema de aluguel. Então nós temos certeza que estamos falando a pessoas que estão enfrentando estas dificuldades. E que coisa sugestiva, própria para esse instante. Mas sobre tua palavra lançarei a rede. O nosso assunto está em fé na palavra de Deus. Fé na palavra de Deus. Amados, compreendemos, aprendemos que este é o alicerce do edifício de Deus. O edifício de Deus somos nós, o templo de Deus. Não é aquela catedral bonita que você avista sua torre logo quando vai chegando na cidade. Não. O templo de Deus é você. Por isso, você não deve destruir esse templo através dos vícios, do pecado, voluntariamente se expondo ao pecado, destruindo este templo. Sabemos que antes de destruir esse templo, o homem tem que expulsar Deus de si. Ele tem que expulsar Deus, tem que rejeitar Deus, para que então o inimigo entre e destrua o templo. Vocês conhecem a história e sabem disto, que antes do templo de Salomão ser destruído, Jerusalém teve que rejeitar Deus. Rejeitou Deus encarnado. Deus chorou ali sobre Jerusalém por causa da sua rejeição. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te acolher como a galinha colhe os seus pintainhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste, Jerusalém. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Jerusalém, o profeta diz para você se preparar para encontrar-te com teu Deus.
E o teu Deus veio, ó Israel, e você não o conheceu. Você o expulsou. O diabo não pode destruir a você antes que você expulse a Deus. O inimigo não pôde destruir o templo antes que Jerusalém expulsasse Deus, matasse a Deus fora da porta, conforme está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 13. Inclusive, a Escritura nos recomenda a sairmos fora com ele também. Aos Hebreus 13, versículo 12, versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Mas no versículo 12 está escrito: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ele foi tirado fora da porta de Jerusalém, para ali ser crucificado. E a Bíblia diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. A recomendação então é esta: uma vez que o mundo não aceitou a Deus naquele dia, vai aceitar neste dia? E o corpo de Cristo é Deus aqui na terra. Então saiamos com ele fora do arraial, fora desta confusão, fora do mundo, fora do pecado que destrói o templo. Aqueles que ficaram lá dentro foram pisados por Roma. Os romanos pisaram a Jerusalém, destruíram o templo, e a sua doutrina faz isto até hoje: destrói o templo de Deus, mata. O Marechal Tito entrou ali e destruiu o templo a ponto de não ficar uma pedra sobre pedra que não fosse derribada, conferindo assim a profecia do próprio Jesus Cristo. Mas nós estamos querendo gravar bem na mente dos nossos ouvintes isto: é que se Jerusalém não tivesse rejeitado Deus, o templo não teria sido destruído. Eu queria ver Marechal Tito e quem for mais derrubar a Jerusalém, destruir a Jerusalém. Eu quero ver qual o demônio que pode lhe destruir, moça, se você tiver Deus dentro de você, se você não rejeitar a sua palavra. Eu quero ver qual o demônio que pode destruir a você, moço, se você, antes de tudo, não expulsar Deus de sua vida, não rejeitar a palavra de Deus. Então, toda cristandade, no sentido da palavra, cristandade verdadeira, tudo que você é e tudo que será, tudo está baseado sobre fé na palavra. Fé na palavra, porque serão destruídas todas as coisas. Tudo passará, os céus e a terra, mas a palavra não passará. Então você chega a ser a palavra. É por isso que você tem vida eterna. O corpo de Cristo tem vida eterna. A noiva é a palavra, por isso que ela tem vida eterna. A noiva não é um credo, ela não é mesclada. A noiva é a palavra, e por isso tudo passará, mas a noiva de Cristo não passará. A noiva de Cristo é a igreja eleita, é a verdadeira vinha. Por isso eu creio na palavra. Eu não posso pôr minha fé em nenhuma outra coisa. Se eu pusesse minha fé numa igreja, eu iria perguntar agora de público: em qual delas eu poria minha fé? Naquela que eu pertenci? Em qual delas eu poria minha fé? Onde a poria? É nesta ou naquela outra? Eu não sei. Todas estão tão enredadas. Mas quando ponho minha fé em sua palavra, isto é, na palavra de Deus, então eu fico ancorado,
Fico seguro. Você agora, nesse instante, deve pôr sua fé na palavra de Deus. Mas sobre tua palavra lançarei a rede. Eles haviam labutado tanto tempo. Eles haviam lutado tanto tempo. A noite toda lutando. Não pegaram um peixe sequer. Ali estava a maestria de um pescador antigo. As táticas, o conhecimento que Pedro tinha do mar, não resolveu. Não adiantou nada. O seu conhecimento não adianta nada. O seu intelecto não resolve coisa alguma, meu irmão. Não resolve. Alguém pôs a mão na minha cabeça e disse: eu te conheci ainda criança, e eu conheço Deus muito primeiro do que você. Eu te conheci ainda quando você era criança, sua mãe. Minha mãe era que era crente, que recebia evangelistas em casa, hospedava e ajudava muito na igreja. Eu fui criado no Evangelho, desde os meus primeiros passos que eu entendo na minha vida, foi conhecendo a Bíblia, foi conhecendo o Evangelho. Então alguém diz, muito sinceramente, eu te conheci ainda criança, eu conheço Deus muito primeiro que você. Mas isso não resolve. Eli também conhecia Deus muito primeiro que Samuel. Mas, no entanto, Samuel teve um recado para Eli. Deus falou com Samuel, não podia falar mais com Eli. Eli já estava velho, não é? Já estava acostumado, não é? O que havia acontecido com Eli? A Bíblia nos mostra que ele havia dado os melhores bifes para os seus filhos e estava tomando o dinheiro do altar e fazendo uns playboys dentro de casa, comendo do dinheiro do altar, e por isso ficaria com seu pescoço quebrado. Um dia Deus me deu essa meditação. O sacerdote com 90 anos já não tinha visão. No entanto, Moisés, com 120 anos, estava com a sua vista perfeita. Eli, com 90 anos de idade, havia perdido sua visão. Mas Moisés morreu com 120 anos, o Senhor o tirou. Mas diz a Bíblia que ele estava com perfeita visão, porque ele era um profeta. Isso é no sentido de ver a palavra. Então o conhecimento de Pedro não valeu nada. Havia labutado a noite toda. E logo em seguida ele disse: mas sobre tua palavra lançarei a rede. Agora não vai ser sobre minhas experiências, não vai ser sobre o que eu conheço do mar, agora não vai ser a minha tática, mas agora é sobre tua palavra lançarei a rede. Quem sabe isto pode acontecer agora com alguém. Você tem lutado muito, mas pelas suas forças próprias. Quantas mulheres têm visto seus lares irem de água abaixo, pensando que a força, o ciúme, a cerca humana poderia salvá-lo? Não salva. A sua própria força não pode fazer nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Os recursos humanos não valem nada enquanto Jesus não entra em ação. Mesmo lá na medicina, Deus está na medicina, mas se Deus não entrar naquele caso particularmente, a medicina não pode curar aquela pessoa. Não pode definitivamente. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus Cristo. Agora você quer fazer através da feitiçaria? Através de uma fé mesclada? Através da força da violência? Através da lei? E quantas pessoas estão hoje em estado deplorável diante de Deus? Uma adúltera de um lado ali, vivendo ilicitamente, do outro lado outra adúltero. E foi isso que o diabo queria, era destruir aquele lar e fazer 4 adúlteros. Por causa de quê? Por causa de incompatibilidade de gênio?
Por causa da força, por causa da violência, por causa do ciúme? Se você pensar naquela mulher que sofreu tantos anos e um dia, quando seu marido estava jogando com aqueles companheiros de cachaça, de álcool, um dizia para o outro: oh, não existe mais coisa como cristãos, não passam de um montão de hipócritas. O outro diz: é verdade, são uns hipócritas, não há cristão mais de verdade. Então o marido daquela irmã ficou calado. Logo o outro consentiu também: não há mais cristãos, são os hipócritas. Logo aquele homem levantou a sua cabeça e disse: um momento, eu conheço uma pessoa que é cristã. Disse: quem? Quem? Ele disse: é minha esposa. Oh, vamos fazer um teste, vamos até lá? Vamos. Finjamos que estamos totalmente bêbados. Chegando ali, ela recebeu com muita educação, fora de hora. E ele disse: eu quero presunto com ovos. E ela trouxe o presunto com ovos. E ele lançou aquele prato de presuntos no piso e disse: você sabe que eu não gosto de presunto com ovos desta maneira. E ela disse: oh, querido, desculpe, desculpe. Vamos, companheiros, vamos daqui. Vamos daqui. Ela, se desculpando, disse: não, eu vou fazer outros. Desculpe, meu querido. E se desculpou com aqueles bêbados ali, não é? E foi para a cozinha. E eles ficaram ali escutando ela cantando: carregará Jesus sozinho a sua cruz? Porventura não carregarei eu também a minha? Sim, minha irmã, você está vendo? Sobre tua palavra lançarei a rede. Está vendo, meu irmão? Esta é a fé da cristandade. Esta é a fé do cristão. Tudo o que você é e tudo o que será deve estar baseado sobre a fé na palavra. Sobre a fé na palavra de Deus. Você não pode pôr sua fé no que uma igreja ensina, mas sim no que Jesus ensina, no que a palavra ensina. Caso contrário, você vai ser uma mulher, um homem dirigido pelos sentidos, pela razão, pelo intelecto. E pela razão os cemitérios estão cheios, pela razão as penitenciárias estão cheias, pela razão os cartórios estão cheios de desquites, de separação. Pela razão estão muitos filhos sem saber quem são seus pais. Pela razão estão muitos filhos espúrios aí no mundo. E tudo é a razão, tudo é a fé mescada que faz. Vai perguntar àquela mulher, ela diz: eu sou de tal igreja. Vai perguntar àquele homem, ele diz: ó, eu sou tal, eu nasci na tal. Mas nasça em Cristo agora, e não importa o seu passado. Se eu ferir o seu passado, não importa. Dê glória a Deus agora. E eu digo para você, o seu passado fica apagado, como se nunca tivesse acontecido nada. Se você se arrepende agora e crê nesta palavra, não olhe mais para trás. Siga adiante. Mas não faça mais estas coisas. Fique como está, como você foi chamada, como você foi chamado. Não importe com o seu passado mais. Lance-o no mar do esquecimento, diz o profeta. Se você crê no mensageiro de Deus, ele diz: não faça essas coisas mais de agora em diante. Nunca pense em um desquite, nunca pense no divórcio. Vá criar seus filhos com fé na palavra de Deus. Ó Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que a tua graça, o teu amor, a tua compaixão, seja a excelência desta mensagem, operando em todos os corações, realizando o propósito do Senhor em cada vida, para assim termos a fé para o arrebatamento, que é a fé na tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes,
Escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Qual a mãe que vela o seu filhinho, guarda-te a todo instante também. Fraco porque tu estás abatido e sem vigor, lança fora o temor, confia em teu Senhor. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Qual a mãe que vela o seu filhinho, guarda-te a todo instante também. Desde as eras sem fim, viu-te a ti, viu-me a mim, lança fora o temor, ó, confia em teu Senhor. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Filhos nós do Pai Celeste, em seu seio abrigados, a nenhuma ave ou estrela um refúgio assim foi dado. Deus aos seus ampara e nutre, dar-lhes a glória um dia. Ele os leva em seus braços, contra o mal protege e guia. Dai a Deus louvor com hinos, Ele noite e dia vela, e vos guarda do inimigo, pois o vosso bem anela. Quer vos dê ou quer vos tire, Deus seus filhos sempre amou.